Pessoal, então vamos fazer o nosso super videocast de hoje, um videocast cowboy, com toda a revisão do conteúdo, e essa revisão de conteúdo é o que será importante para a nossa primeira VA. Questão da imputabilidade: quem são considerados os indivíduos chamados de imputáveis? Quem é imputável? É um indivíduo que é capaz de receber uma sanção penal. E o nosso conteúdo do semestre é sanção penal. O indivíduo que é capaz de receber uma pena. Quem é considerado imputável para fins penais? Somente aquele indivíduo que é maior de 18 anos, é o critério da maioridade, e além de ser maior de 18 anos, ele deve ter rigidez mental, capacidade mental. O menor de 18 anos é considerado o quê? Inimputável por menoridade. Ele é irresponsável completamente dos seus atos? Não. Pois sobre o menor de 18 anos pode incidir a responsabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, aplicando-se uma medida socioeducativa. Fernando, qual que é o limite da medida socioeducativa? 3 anos, o máximo 3 anos. E qual que é o limite, qual que é o crime individualmente considerado? No caso, para os imputáveis, que tem uma pena máxima, uma pena maior, 30 anos para um homicídio, para um latrocínio, podendo até haver soma de penas caso o indivíduo pratique vários crimes. Então, para o doente mental, inimputável por doença mental, aplica-se medida de segurança. Qual é a finalidade da medida de segurança? Especial finalidade terapêutica, alguns autores também chamam de especial finalidade curativa. Visa a cura daquele indivíduo que foi absolvido e para ele se aplica uma medida de segurança. Qual a natureza dessa sentença? A sentença é absolutória, mas não é uma absolutória pura, é uma absolutória imprópria. Por quê? Porque absolve, mas aplica-se uma medida de segurança. Então, muita atenção para essa questão que é extremamente importante. Com relação ao próximo ponto, que certamente será cobrado na nossa VA, a finalidade terapêutica da medida de segurança dura quanto tempo? Como é que é? O Código Penal fala que dura enquanto perdurar a doença mental, devendo ser reavaliada a doença mental por profissionais da psiquiatria, de ano em ano, no mínimo, ou quando determinar o juízo. Só que já existe posicionamento em súmula do Supremo Tribunal Federal, falando que o máximo da medida de segurança possível de ser cumprida enquanto tal, é o máximo da pena abstrata prevista em cada crime. Para evitar o quê? Uma medida de segurança perpétua, né? Então, tem essa polêmica com relação à súmula que prevê sobre o assunto. Reincidência. Falamos muito e debatemos muito sobre reincidente. Quem é o reincidente, Gabriela? Quem é o reincidente? É aquele que comete outro crime já tendo contra si uma sentença penal condenatória transitada em julgado. E quem é o multirreincidente? Também chamado pela doutrina de plurirreincidente. É o indivíduo que, além de ter uma reincidência, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5. O reincidente é o indivíduo que perde a sua segunda chance. O reincidente é o indivíduo que, já tendo contra si uma sentença penal, não se ressocializa e volta a praticar crimes, volta a ser parte daquilo que parte da doutrina penal chama de clientela penal, volta a reincidir no crime. O reincidente tem a pena inicial mais agravada no regime inicial de cumprimento de pena. Se ele pegasse eventualmente entre 4 e 8 anos, poderia ter o direito a um semiaberto. Se for reincidente, pode ser fechado. E abaixo de 4 anos, ele pode pegar um semiaberto ou um fechado e perde o benefício do aberto a critério do juiz. O reincidente não tem direito à pena restritiva, exceto naquela exceção do parágrafo 3º do artigo 44, o juiz pode afastar essa regra se ele não for reincidente específico. A reincidência é um agravante, entre outros efeitos e consequências da reincidência. Então, quem é um reincidente é um indivíduo que, tendo uma sentença penal condenatória, volta a praticar novo crime. Qual o prazo da reincidência? 5 anos. Após o quê? Após terminada a pena, computado o período de prova do livramento condicional, se não houver revogação. 5 anos o prazo da reincidência. A doutrina traz um nome para esses 5 anos do prazo da reincidência. 1, 2, 3. Qual é o nome? Período o quê?
ter período depurador da reincidência, ou depuratório para alguns autores, ou seja, é o período dentro de 5 anos em que o indivíduo continua sendo considerado reincidente. Depois de passar esse período depurador, ele continua com maus antecedentes? Tem duas correntes. O Supremo ainda vai decidir essa questão. Tem a corrente que diz que se ele não pode o mais, que é ser considerado reincidente, ele também não pode o menos, que é ser considerado como maus antecedentes, ou como antecedentes negativos lá na dosimetria. Tem uma segunda corrente que fala que mesmo perdendo a reincidência, ele ficaria com os antecedentes negativos. Vamos esperar o Supremo Tribunal Federal pacificar essa questão. Próxima questão, que também pode ser abordada na prova, falando sobre reincidência, fiquem bem atentos com relação a isso. A pena de reclusão é cumprida em quais regimes? Pela regra do Código Penal: fechado, semiaberto ou aberto? O regime fechado é cumprido em qual estabelecimento penal? Penitenciária, estabelecimento penal de segurança máxima ou média. Qual a regra da penitenciária? Isolamento noturno, trabalho diurno. O trabalho externo na penitenciária é regra ou exceção? Exceção, trabalho externo nas penitenciárias somente é possível em obras públicas a critério do juiz da execução penal. E no semiaberto, para qual estabelecimento penal se destina o regime semiaberto? Colônia agrícola penitenciária, muito bem. Colônia agrícola penitenciária que tem uma finalidade produtiva e ressocializatória, onde o indivíduo poderá inclusive ter autorizações de saída para trabalhar e frequentar cursos. O Código Penal usa a expressão supletivos ou profissionalizantes. Não existe mais supletivo. Ensino médio, fundamental, profissionalizantes e até mesmo superior a critério do juiz de execução. Pois a finalidade da execução da pena é ressocializar o condenado. Ressocializando o condenado, ele volta para a sociedade como cidadão de bem. Câmera 1 que está aqui na minha frente. Finalidade da execução penal. A ressocialização está no artigo 1º da Lei de Execuções Penais. Ressocializar devolvendo o condenado como cidadão de bem. Teoria utilitarista da pena baseada no pensamento de Jeremy Bentham. Teoria utilitarista da pena. A pena deve ter uma utilidade. Ela não é a punição pela punição, ela não é o castigo pelo castigo. Ela é um castigo? É, mas ela também tem uma finalidade ressocializatória. Teoria mista ou eclética da pena. Próxima questão. No semiaberto, o trabalho externo é possível. No fechado, o trabalho externo é exceção. E no aberto? Não falamos do aberto. Qual estabelecimento penal para qual estabelecimento penal se destina o cumprimento do regime aberto? Casa de albergado. Qual é a maior característica da casa de albergado? A ausência de obstáculos para fuga. Na casa de albergado, o indivíduo deve se recolher aos feriados e finais de semana por 5 horas diárias para se esclarecer, ouvir palestras no sentido de se reeducar, evitando-se a prática de crime. Continuando na questão, quando considera-se praticado o crime? É uma questão que nós já vimos no semestre passado, esse semestre nós revisamos. Quando se considera praticado o crime, moçada? Agora vamos para a câmera 2. Câmera 2. Quando se considera praticado o crime? Nós estamos aqui com a plateia muito rica. No cinegrafista, por favor, dá um zoom na plateia. Dá um zoom, olha que plateia maravilhosa. Estamos aqui com a plateia perfeita. Agora vamos voltar aqui. Quando se considera praticado o crime, pela regra do artigo 4º do Código Penal? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da ação, ainda que seja outro momento do resultado. João desferiu tiros, golpes de arma de fogo contra José. João tinha 17 anos, morreu José depois que ele fez 18. Ele é imputável ou inimputável? Inimputável, porque pela teoria da ação, ele praticou a conduta antes dos 18. E se o crime fosse continuado ou permanente? Aplicaria-se a lei penal, porque o crime continuado ou permanente é aquele crime que se prolonga. Pela língua portuguesa, outra expressão, se protrai, continua no tempo, numa situação de flagrância, queimando, como se fosse uma fogueira em brasa permanente. Então, durante essa situação, para os crimes permanentes, caso o indivíduo complete 18 anos estando na sua situação de permanência, ele será considerado imputável. Agora, pela teoria da ação dos crimes instantâneos, não. Até aí tudo bem? Beleza. Questão 8. Pena de multa. Qual a finalidade da pena de multa?
né? Qual a finalidade da pena de multa? Câmera 1, presta atenção. A pena de multa tem por finalidade impor ao condenado uma condenação pecuniária, de forma que essa condenação pecuniária seja financeiramente uma forma de reprimir a prática do crime. A multa não pode ser tão grave ao ponto de levar o condenado a uma miséria, e nem tão leve ao ponto de se tornar desprezível. Quais os critérios da pena de multa? Parece poesia o direito penal, né, gente? O direito penal é perfeito. Quais os critérios da pena de multa? Primeiro, fixa-se a regra do dia multa. Mínimo 10, máximo 360, de acordo com a gravidade de cada crime. E depois de se fixar a quantidade de dias multa, fixa o valor de cada dia multa, pelo artigo 49 seguintes. Pode ser 1/30 do salário mínimo até 5 vezes o valor do salário mínimo para cada dia multa. Então vejam vocês que o juiz, no momento da sentença, tem uma liberdade muito grande para chegar até um valor justo da multa adequada à pessoa do condenado. Certo? Quem deve pagar a multa? O próprio condenado. A pena não passará da pessoa do condenado. Aquela história de fazer vaquinha para pagar a multa de terceiro, isso é absolutamente fora dos padrões da Constituição. A multa é pena, e a pena não passará da pessoa do condenado. Transitada em julgada a condenação, em quanto tempo a multa deve ser paga? 10 dias. 10 dias. E ela vai para quem? Para o FUNPEN, é uma conta do Fundo Penitenciário Nacional, vinculada ao Ministério da Justiça. Vai para o FUNPEN. Quando paga, deve ser comprovado nos autos, está aqui a pena de multa. Pode parcelar a pena de multa? A critério do juiz, sim. Se o condenado tiver emprego fixo, pode descontar na folha de pagamento? A critério do juiz, sim. Então, vejamos que tudo isso é a pena de multa. Existe regime integralmente fechado na legislação brasileira? Não, já existiu. Por incrível que pareça, em 1990, a Lei de Crimes Hediondos, quando foi editada, ela tinha uma redação nesse sentido. Ela dizia que para os crimes hediondos a pena seria cumprida em regime integralmente fechado. O Supremo declarou, lá depois dos anos 2000, essa regra inconstitucional. Porque o princípio da progressão é um princípio de fundamento constitucional e diz que o condenado, uma vez fechado no sistema penitenciário, ele não pode dar um salto para a liberdade imediatamente. Do fechado ele passa para o semiaberto, do semiaberto ele passa para o aberto, atendendo determinados critérios, e depois de atendidos ele volta para a liberdade. Por quê? É o critério da progressão que certifica que esse indivíduo está voltando progressivamente para o convívio em sociedade. E o que é sociedade, se não um conceito durkheimiano do século XIX da França? Sociedade é como as pessoas que vivem em solidariedade, vinculadas a uma corrente com vários gomos. A pessoa que quebra esse gomo é o criminoso, porque ele não produz. Então, para uma crítica durkheimiana, o criminoso, é aquele indivíduo que é punido pela não produção, porque ele quebrou os elos de produção. Isso no século XIX. Hoje, na nossa concepção, quem é o criminoso? É o indivíduo que viola um bem jurídico penalmente protegido. Quem define os bens jurídicos penalmente protegidos? A Constituição Federal. A Constituição cria crimes e define penas? Câmara, a Constituição cria crimes e define penas? Estou falando isso para o Brasil inteiro. Não, não é função da Constituição punir. A Constituição valora bens jurídicos. O professor Canotilho, da Universidade de Lisboa, fala que a Constituição é o estatuto jurídico do político. Ela é escrita juridicamente, mas ela tem decisões políticas por trás. Ela escolhe o bem jurídico e determina pelo artigo 22 que o Código Penal criminalize pelo princípio da proporcionalidade. Para crimes mais graves, penas mais severas. Para crimes mais leves, penas mais suaves, conforme o justo critério da proporcionalidade. Nisso, a gente entra na dosimetria da pena. A proporcionalidade inicia em que momento? No processo legislativo, quando a lei é editada. E termina em que momento? Na sentença penal condenatória, quando o juiz, após a dosimetria da pena, encontra a pena justa para a pessoa do condenado. Então vejam bem vocês que é uma questão extremamente importante. As penas restritivas de direito são autônomas, substituem as privativas de liberdade. E quais os requisitos pelo artigo 44 do Código Penal? Pena não superior a 4 anos, crimes praticados sem violência ou ameaça contra a pessoa, qualquer crime culposo, e a medida deve ser socialmente recomendável. E quais as penas restritivas de direitos?
perda de bens e valores, prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, limitação de fim de semana. E o juiz deve dosar a pena restritiva de acordo com cada réu, de acordo com a necessidade de cada réu. E uma questão importante: se o condenado não cumpre a pena restritiva de direito, câmara, consequência para o condenado que não cumpre a pena restritiva de direito, ele se restabelece a pena principal, pois ele perdeu o favor legal. Alguns doutrinadores chamam as penas restritivas de favor legal. Ele perdeu o favor legal, ele perdeu aquele benefício judicial que deu a ele uma forma mais suave de cumprir as penas restritivas de direito. Está fazendo selfie? Pode fazer. Aí, ó. Quer fazer selfie? Então, ele perde. Ah lá, ó. Está fazendo selfie. Ah lá, a nossa cinegrafista amadora. Pode postar, não tem problema nenhum. Está fazendo selfie. Então, ele perde o benefício legal. Certo? Por quê? Porque ele não cumpriu a contento as penas restritivas de direitos. Vamos lá, regimes, está tudo claro, né? Dosimetria de pena, para a gente revisar e fechar o nosso videocast. Dosimetria de pena. O que é dosimetria de pena? É o procedimento que visa, que dá balizas, que dá referências para o juiz dosar a pena conforme a justiça na aplicação da pena e a necessidade para cada condenado. Na dosimetria de pena, qual critério que o Código Penal adotou? Critério de 3 fases, ou também chamado critério trifásico, do genial Nelson Gria, que pensou esse critério lá ainda nos anos 30 e até hoje prevalece. Você vê a genialidade do jurista quando ele é atemporal. Então, qual o critério? Primeira fase, elementos do artigo 59, eu falo que o artigo 59 do Código Penal é a cereja do bolo, é a cereja mais importante. São 8 elementos, e que eu bati muito nessa tecla desses 8 elementos: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima. A gente pode tirar foto e pode postar nas redes sociais, que me marca que eu replico, né? Não tem problema nenhum. Quanto mais desfavoráveis os itens do 59, mais próxima a pena será do máximo. Quanto mais favoráveis os itens do 59, mais próxima a pena será do mínimo. Se forem medianos, a pena será mediana, entre o máximo e o mínimo, conforme o prudente critério do juiz. Fixada a pena inicial do artigo 59, e nós analisamos aqui várias sentenças, o juiz passa para a segunda fase, que é a análise das agravantes e atenuantes. Questão importante: quanto vale cada agravante? Se eu digo para vocês, as agravantes têm um número fixo e que não pode ser modificado pelo juiz, isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro ou falso? As agravantes têm um valor variável, dependendo de cada crime, e dependendo até mesmo da quantidade de agravantes. E as atenuantes também têm um valor variável, devendo ser valoradas pelo juiz, conforme o seu prudente critério, na segunda fase da dosimetria da pena, e incidindo sobre a pena base, aumentando ou diminuindo. E por fim, as causas especiais de aumento e diminuição de pena. Essas causas especiais de aumento e diminuição de pena estão na terceira fase da dosimetria e elas se manifestam na forma de fração. Por exemplo, tentativa, artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Na tentativa, o juiz deve reduzir a pena de 1/3 até 2/3. Se a tentativa for a sangrenta ou tentativa vermelha, como diz a doutrina, o juiz vai reduzir ao mínimo, porque a vítima foi exposta a um risco maior. Agora, se a tentativa for chamada incruenta ou não sangrenta, um disparo contra a vítima que sequer acertou, mas tinha o dolo de matar, a redução pode ser o máximo, 2/3, pois a vítima sequer foi exposta, mas sequer teve nenhuma lesão decorrente daquela situação de exposição a risco. Então, o critério de redução de tentativa, que na sua margem é muito grande, câmara de 1/3 a 2/3. Na tentativa, a pena se reduz de 1/3 a 2/3. É valorado na terceira fase da dosimetria da pena, como causa de diminuição de pena. E outras causas de aumento podem estar em cada crime. Pode ser, por exemplo, como causa de aumento, um concurso formal de crimes, que nós ainda não vimos, mas iremos ver para a segunda VA. Existem várias causas de aumento e diminuição de pena.
fixados os critérios na dosimetria de pena do artigo 59, da primeira fase, depois agravantes e atenuantes 61, 62, depois 65, 66, você fixa a segunda fase, e depois as causas de aumento e diminuição, que sempre se manifestam em forma de fração. Olhem aí a tentativa, é uma fração que reduz, você aplica na terceira fase. Feito esse procedimento todo, você transforma aquilo que seria pena em abstrato na pena em concreto. E um ponto que agora nós falamos e que foi falado em sala também, o que é a pena em abstrato? Aquela que é prevista pelo legislador em cada crime. O que é a pena em concreto? É aquela contida na sentença, com limites mínimo e máximo para cada crime, pelo abstrato. E pelo concreto, é aquela prevista na sentença e que acha a justiça na aplicação da pena. Entre os 61, 62, depois agravante 61, 62, atenuante 65, 66. Tem os 63 e os 64. Os 63 e os 64 falam da reincidência, tá? Que é o que nós falamos aqui, que estão no 63 e no 64. E depois da reincidência, no artigo 66, existem as atenuantes genéricas. O que é uma atenuante genérica? É aquela criada pela cabeça do juiz e que pode reduzir a pena por uma circunstância anterior ou posterior ao crime, desde que devidamente fundamentada. Por que existe atenuante genérica e por que não existe agravante genérica? Vocês já pararam para pensar nisso? A atenuante genérica está no artigo 66. O juiz ainda poderá atenuar a pena por circunstância anterior ou posterior ao crime, desde que relevante e devidamente fundamentada. É a coculpabilidade. Muito bem, é benefício do réu. Tudo no direito penal que traz um benefício do réu deve ser ampliado ao réu, deve ser interpretado de forma extensiva. Tudo aquilo que traz uma criminalização ao réu deve ser interpretado de forma restritiva. A lei penal punitiva deve ser interpretada de alguns autores falam literal, outros autores falam restritivos. Eu prefiro a expressão literal restritivo. Devem ser interpretadas de forma restritiva. E o tipo penal incriminador, para ter garantias, ele deve ser claro, ele deve ser acima de qualquer dúvida razoável. As expressões devem ser precisas. Por isso que o direito penal, ele é um direito penal claro de ser entendido. A lei penal deve ser prévia, escrita e certa. Vejam bem isso aqui que eu vou escrever para vocês. Meu cinegrafista, por favor, câmera 1 aqui, câmera 2 ali também. Eu vou ficar oscilando entre as câmeras. Lex penalis é lei penal. Ela deve ser prévia, em latim, scripta e certa. A lei penal prévia é aquela que é editada antes do fato que se pune pela lei penal. A lei penal posterior mais punitiva, que cria um novo crime ou que torna uma conduta criminosa mais severa, pode ter efeitos retroativos? Não. Porque existe o império da Constituição e ninguém pode fugir do império da Constituição. Nós estamos numa democracia. A lei penal não retroagirá, exceto para beneficiar o réu. E em quais casos a lei penal tem efeito retroativo? Abolitio criminis e novatio legis in melius, para melhor. Ela tem efeitos retroativos. E qual a lei que não tem efeitos retroativos? A lei penal criminalizadora ou a lei penal que prejudica a situação do réu? Essa é a impejus, é a que prejudica. A que melhora, a que facilita, é novatio legis in melius. Essa retroage. A impeius, que fala pejus, pejus escrita, peius é a pronúncia, ela não retroage. O que é uma lei penal prévia? Ela deve existir antes do fato criminoso. O que é uma lei penal scripta? Do latim, escrita. A lei penal deve estar em códigos, com linguagem certa, precisa, com linguagem que não venha a ferir o princípio da legalidade, sob pena de ser considerada inconstitucional e inaplicável. Por exemplo, um tipo penal incriminador que contém no seu texto expressões altamente difíceis de serem valoradas. Qual o tipo penal que eu citei para vocês? Ato obsceno.
que está no Código Penal. Né? É crime praticar ato obsceno em local público, aberto ou exposto ao público. Daí você fala, o que é ato obsceno? Vai depender de uma carga valorativa do juiz. Um juiz mais conservador pode considerar uma conduta ato obsceno que um juiz mais liberal não consideraria. Isso tira a garantia de liberdade do indivíduo, porque ele fica na mão do juiz. E ele não é muito abstrato e o juiz não pode ser o senhor da decisão criminal. Ele prolata, ele redige, ele faz a dosimetria da pena, mas a questão de enquadramento ou não, isso se chama subsunção do fato à lei, cabe à lei penal. Nós estamos em uma democracia e a lei penal é a lei penal que deve ser mais precisa entre todas as manifestações legislativas. A lei penal requer essa precisão. Eu digo que a lei penal e também a lei tributária, que institui tributos e institui formas de cobrança de tributos. Imagina uma lei penal inespecífica com relação à taxa de juros, forma de cobrança de tributos. Aquele que é beneficiário que está no poder pode cobrar um tributo que seja confiscatório. Por isso que a lei tributária também deve ter a mesma certeza da lei penal. A lei civil não, ela dá mais uma flexibilidade interpretativa para abarcar todas as condutas. Então vejam que existem formas interpretativas. E a lei penal, obviamente certa em latim, em português, como a doutrina coloca, ela não pode ser duvidosa. Né? Ela tem que ser certa, ela tem que ser certeira, ela tem que alcançar aquela conduta. Se o fato não for considerado típico, ele será considerado indiferente penal. E o Fernando está fazendo uma pergunta aqui, me dá isso aqui, miserável. Liga, apagou. O Fernando está fazendo uma pergunta aqui, ó. Está aqui o meu screen. Ele está pedindo para perguntar sobre pena cominada. Está aqui a pergunta do Fernando. O que é uma pena cominada? Cominada é aquela prevista na lei, com limites mínimo e máximo. Essa é a pena cominada da aula do seu professor Cowboy. Essa é a cominada. E a pena aplicada é aquela contida na sentença. O juiz é o senhor da dosimetria da pena. Mas se a parte se sentir de qualquer forma prejudicada, ela terá direito ao recurso. E recorre. Qual é o fundamento do recurso? A falibilidade humana. Juiz falha. Se não houvesse recurso, a legislação consideraria o juiz infalível. Por isso que existe recurso. O juiz errou, recorre. E depois, é o direito da parte ter a sua sentença revista por outro tribunal. Mesmo que o juiz não fale, você vai reivindicar esse direito, porque você não quer ser julgado por um, mas quer ter sua sentença revista por pares que estejam em um grau mais elevado de experiência. E os juízes que julgam recursos são chamados desembargadores, que podem ser federais ou estaduais. Nos tribunais superiores são ministros. Presume-se que eles estejam na carreira há mais tempo e tenham mais experiência. Então, uma decisão julgada em um recurso chancela a anterior ou modifica a anterior. E o direito ao recurso é um direito constitucional. Não existe decisão irrecorrível. Por isso que no direito penal a manifestação do recurso é extremamente importante. Feitas essas revisões, esses pontos importantes e fundamentais, manifestado aqui tudo aquilo que pode ser cobrado, que é tudo aquilo que se refere apenas do artigo 33 e no nosso caso até o 66, que trata das atenuantes inominadas, eu termino esse nosso videocast agradecendo a audiência. Estou vendo aqui pelo teleprompter, aqui a gente tem audiência de Brasília, de São Paulo, Rio de Janeiro, tem alguma audiência em Miami também, Hong Kong, China, Estados Unidos, né, a Dubai, como é que chama? Emirados Árabes, né, está todo mundo assistindo e o mais importante, vocês dessa plateia que estão aqui privilegiando essa aula. Parabéns para todos vocês. Parabéns para o nosso cinegrafista aí. Declaro encerrado a nossa aula.